começando essa nossa conversa a respeito do novo Código de Processo Civil, especialmente na parte de recursos, que é o tema que nos coube. Primeiramente, eu quero agradecer à ESA pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui conversando com os colegas presentes e com os colegas telepresentes a respeito, então, de temas importantes do processo civil, principalmente nesse momento, então, em que o novo Código passa por uma série de mudanças. Claro, a gente vai ter, ou melhor, o atual Código vai ser reformado em diversos aspectos, então o processo civil passa por um momento de mudança, e claro que a gente tem bastante coisa interessante aqui para discutir. Eu agradeço ao professor Cláudio Zarif também pela oportunidade e agradeço aos senhores presentes e telepresentes pela participação também. Bom, o tema que nos coube, então, foi a teoria geral dos recursos e os recursos em espécie. A gente vai procurar passar rapidamente pela teoria geral dos recursos para poder, então, enfrentar também as peculiaridades de cada um dos recursos ordinários, que é o que nos cabe hoje. Ou seja, nós vamos conversar sobre apelação, sobre os agravos e sobre os embargos de declaração. Então, esse vai ser o foco, além da teoria geral dos recursos e dos princípios recursais apreciados, analisados à vista dessas mudanças que o novo Código trouxe. Claro, eu não vou aqui tratar de todos os princípios recursais que não são relevantes nesse momento. Eu vou procurar, dentro da classificação tradicional dos princípios, da enumeração tradicional dos princípios, assinalar aqueles que vão sofrer algum tipo de alteração ou necessitam ser reavaliados diante das mudanças que o Código sofreu. Então, o nosso tema começa na teoria geral dos recursos. É claro que a gente não vai ficar aqui discutindo definição, teoria, etc., mas a ideia é só partir daqui para a gente, dessa definição clássica de Barbosa Moreira, entender o recurso, como ele funciona e quais são as suas principais características. Então, quando se fala em recurso, a gente tem essa definição clássica do Barbosa Moreira, em que ele diz, isso é muito repetido pela doutrina, porque o Barbosa Moreira, além de ser um excepcional processualista, ele é um grande conhecedor, claro, desse tema dos recursos. A obra dele, nessa área, ou as obras dele, são extremamente conceituadas, repetidas, seguidas, servem de inspiração para autores, professores, etc. Então, o que ele diz? Que recurso é o remédio voluntário e idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Essa definição é relevante porque ela estabelece as principais características do recurso. Primeiro, mostra que ela traz essa ideia de continuação. O recurso é uma continuação do exercício do direito de ação em segundo grau de jurisdição. Ele diz, é um remédio voluntário. Qual é o objetivo aqui? Mostrar que o inconformismo deve ser expressamente manifestado e, através dessa manifestação expressa, por intermédio da interposição de um recurso, se pede a reforma da decisão. O que ele quer deixar claro aqui? Então, que recurso não se confunde, então, com aquilo que a gente conhece por remessa de ofício. A remessa de ofício, que antigamente, lembra, a gente chamava de recurso de ofício. Hoje se evita esse termo, recurso de ofício. É aquela situação, então, em que se profere uma decisão contra a Fazenda e essa decisão tem que ser reapreciada, tem que ser revista pelo tribunal. Antigamente a gente chamava recurso de ofício. Percebam que hoje nos manuais se evita o termo recurso de ofício e se usa mais a remessa de ofício, porque na verdade não se tem aí um recurso, se tem uma condição de eficácia da sentença. Por que não se tem recurso? Justamente porque falta esse ato voluntário. O juiz não pode recorrer pela parte. O que mais aqui? Então isso tudo se faz dentro do mesmo processo. É importante essa informação justamente porque é isso que distingue a ação autônoma de impugnação dos recursos. Que ações autônomas de impugnação? Por exemplo, ação rescisória. É para impugnar uma decisão judicial. Uma sentença transitada em julgada para desconstituir essa sentença. Mas não é recurso por quê? Porque dá origem a uma nova ação. Mandado de segurança contra ato judicial. Hoje o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial é muito restrito, mas aí existe essa possibilidade.
E o novo código vai trazer, dentro dessa esfera recursal, eventualmente uma nova possibilidade de impetração de mandado de segurança, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas então, sendo uma ação, não se confunde com recurso. É que justamente o que difere um recurso de uma ação autônoma de impugnação. Vejam, ele diz que o recurso serve à reforma ou invalidação da decisão. Por quê? Porque se eu tiver um erro injudicando, ou seja, um erro de juízo, uma decisão injusta, o que cabe é a reforma dessa decisão. Se eu tenho um erro em procedendo, ou seja, um vício de procedimento, por exemplo, não se garantiu o contraditório, o que cabe é a invalidação da decisão. Então, por isso que se fala reforma ou invalidação. E vejam, ele diz ao final que isso serve para o esclarecimento ou integração da decisão também. Reforma, invalidação, esclarecimento ou integração. O que ele quer dizer com isso? Que na visão dele, seguindo, claro, a posição amplamente majoritária, mas é algo que envolve ainda uma mínima polêmica, mas seguindo a posição amplamente majoritária, ele entende que dentro dessa definição de recurso deve-se incluir também os embargos de declaração, que justamente servem ao esclarecimento ou à integração da decisão. Então, o que ele quer dizer é que, na visão dele, dentro dessa polêmica, hoje pequena, mas ainda há quem não veja a natureza recursal aos embargos de declaração. Claro, é uma posição hoje bem minoritária, mas para o Barbosa Moreira é recurso sim, porque visa justamente o esclarecimento ou integração da decisão. Foi isso que ele quis fazer ao dar essa definição de recurso. Falar, os embargos de declaração estão dentro também. Bom, para a gente entender o recurso, ou os recursos, o espírito, saber manejar corretamente os recursos, é importante, ainda que rapidamente, a gente conheça as diversas formas de classificação dos recursos. Existem vários critérios para se classificar os recursos. Um deles é a classificação entre recursos de motivação vinculada e recursos de motivação livre. Então a gente pode classificar os recursos nesses dois grandes grupos: recursos de motivação vinculada e recurso de motivação livre. O que é isso? No recurso de motivação livre, eu posso alegar contra a decisão tudo aquilo que eu quiser. No recurso de motivação livre, eu não tenho matérias pré-estabelecidas que necessariamente eu tenho que alegar. Por exemplo, apelação. O que eu falo contra a sentença? Tudo aquilo que eu quiser, sem limite e sem matérias pré-estabelecidas. Eu ataco a sentença como eu achar mais apropriado. O mesmo vale para o agravo. O que eu alego contra a decisão interlocutória? Tudo que eu tiver para alegar, tudo que eu quiser para criticar aquela decisão e pedir a reforma. Mas como assim? E qual que é a diferença para os outros recursos? Vejam, nós temos hoje no nosso código, e no novo código vai ser a mesma coisa, nós temos 3 recursos de motivação vinculada. Que recursos? Embargos de declaração, que é um dos nossos temas hoje. Recurso especial, que não é nosso tema de hoje, vocês vão ter uma próxima aula sobre isso. E recurso extraordinário. São os 3 recursos de motivação vinculada: recurso especial, recurso extraordinário e embargo de declaração. Por que eles pertencem a essa outra classe? Porque nesses 3 recursos existe a obrigatoriedade de se alegar determinadas matérias pré-estabelecidas. Vejam, no recurso especial, eu obrigatoriamente tenho que alegar violação à lei federal. Ah, mas eu não vou alegar. Ótimo, seu recurso não vai ser conhecido. No recurso extraordinário, eu obrigatoriamente tenho que alegar violação à Constituição Federal. Ah, mas eu não aleguei. Se eu não aleguei, meu recurso não vai ser conhecido. Por último, nos embargos de declaração, eu necessariamente tenho que alegar obscuridade, contradição, omissão e erro material, pelo entendimento jurisprudencial e doutrinário hoje e pelo novo código, expressamente previsto entre os vícios que ensejam os embargos de declaração, nós teremos justamente o vício do erro material. Então vejam, nesses 3 recursos, eu obrigatoriamente tenho
que alegar determinada matéria. Então eu não tenho ampla liberdade. Existem matérias pré-estabelecidas que eu devo alegar. E se eu não alegar? Daí o recurso não é conhecido. Nem se fala, obviamente, do mérito recursal. Nem se entra na discussão do mérito se eu não alegar essas matérias pré-estabelecidas. Então essa informação é importante porque quando a gente for interpor embargo de declaração, então me limitando ao tema de hoje, quando a gente for interpor os embargos de declaração, eu obrigatoriamente tenho que focalizar, em primeiro lugar, e alegar a ocorrência de um vício. Ou o vício da obscuridade, ou o vício da contradição, do erro material, ou então o vício da omissão. Ah, mas eu não vou alegar. Não tem problema. Vai se resolver muito facilmente esse problema. O seu recurso não vai ser conhecido. Porque quando eu tenho um recurso de motivação vinculada, se eu não alego o tipo, se eu não alego, então, aquela matéria pré-estabelecida, o recurso não pode ser conhecido. Então, vejam, é importante a gente conhecer essa classificação, porque eu não posso, em hipótese alguma, diante de um recurso de motivação vinculada, me esquecer de alegar determinadas matérias, sob pena do recurso não poder ser conhecido. Isso que eu estou dizendo vale para o nosso código atual, como vale para o futuro código, como vale para o código, então, que a gente terá chegando aí em breve. O recurso de motivação vinculada exige a alegação de determinadas matérias pré-estabelecidas. Bom, outra forma de se classificar os recursos: recursos ordinários e recursos extraordinários. Quando se fala aqui em recurso extraordinário, está se pensando em recurso extraordinário lato sensu. O que significa isso? Dentro dessa classe de recurso extraordinário, ou como preferem outros, recursos excepcionais, a gente encontra tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. O que são os recursos ordinários? Todos, menos recurso especial e menos recurso extraordinário. Todos como? Por quê? Porque todos os recursos, fora esses dois, têm por objetivo tutelar, tem como função tutelar o direito subjetivo. Então, nesses outros recursos, que não recurso especial ou extraordinário, o que se tutela é o direito subjetivo, o interesse da parte. Então, quando eu interponho um recurso ordinário na qualidade de advogado do meu cliente, o que eu quero? Conseguir uma decisão melhor para ele no sentido de atender melhor o seu direito subjetivo. Nos recursos extraordinários ou excepcionais, é diferente? É claro que ao final, como advogado, o que eu quero é um resultado melhor para o meu cliente. É evidente que isso é sempre assim. Só que no recurso excepcional, o foco, o objetivo central é a tutela do direito objetivo. Então, enquanto no recurso ordinário o objetivo é a tutela do interesse do meu cliente, no recurso extraordinário, o foco é a tutela do direito objetivo, ou seja, da lei. Eu tenho que alegar que aquela decisão viola a lei federal, no caso do recurso especial, Constituição, no caso de recurso extraordinário, e como consequência, mas vejam, é uma consequência, porque o que eu quero, lógico, é essa consequência, mas como consequência disso, o que eu pretendo, através da interposição desses recursos, é que a lei federal seja corretamente aplicada, que a Constituição Federal seja corretamente aplicada. E como consequência, o resultado vai ser outro, mais benéfico ao meu cliente. Mas eu não posso focar o meu recurso diretamente numa pretensão de decisão mais favorável ao meu cliente. Não, eu tenho que focar na violação de lei federal, na violação da Constituição. Eu tenho que pedir que a Constituição seja corretamente aplicada, que a lei federal seja corretamente aplicada. E aí, como consequência da correta aplicação da lei federal ou da Constituição, aí sim eu vou poder obter, eventualmente, uma decisão mais favorável ao meu cliente. Então o foco é diferente. No recurso ordinário, o que se defende, o que se busca preservar é o direito das partes. No extraordinário, o que se busca preservar, e quando eu falo então extraordinário é lato sensu, valendo para o especial e para o extraordinário mesmo, o que se busca é tutelar a lei, sendo que uma melhor decisão para o meu cliente vai ser a consequência da correta aplicação da lei. Então a gente precisa ter essas classificações em mente para manejar corretamente os recursos extraordinários principalmente. Que mais? Uma outra classificação de recursos é a classificação em recurso
independente ou independentes e recursos subordinados. Em regra, os recursos são interpostos de forma independente, sem vínculo com outro recurso. Mas o nosso código hoje admite, e o novo CPC também vai admitir, os chamados recursos adesivos, que é uma forma subordinada de interposição de recurso. O meu recurso, então, fica subordinado ao recurso da parte contrária, quando eu me valho dessa hipótese de recorrer adesivamente. Então, no caso da interposição do recurso adesivo, eu tenho a possibilidade de recorrer apenas depois de avaliar ou verificar que a outra parte também recorreu. Qual é o objetivo do recurso adesivo? Que recurso adesivo não é modalidade de recurso, evidentemente, e sim é uma forma de interposição. Qual é o objetivo do recurso adesivo? É justamente incentivar o conformismo da parte com a decisão. É justamente incentivar a parte, pelo menos em um primeiro momento, em não recorrer. Como assim? Imaginem que eu ajuizo determinada demanda. Eu consigo não uma sentença de procedência total, mas eu consigo uma sentença de procedência parcial. Ganhei alguma coisa. Não é tudo o que eu queria, mas está razoável. Então, eu não estou totalmente satisfeito, mas também não está ruim, está razoável o que eu consegui. O que o recurso, a possibilidade de recorrer adesivamente me permite? Eu posso pensar o seguinte, olha, não é tudo o que eu queria, mas se transitar em julgado assim, tá bom para mim. Então, o que eu posso fazer? Falo, deixa eu esperar o que a parte contrária, o réu, vai fazer em face dessa sentença. Se o réu recorrer, eu recorro também, adesivamente. Por quê? Já que não vai transitar em julgado, em razão do recurso do réu, então eu também peço uma melhora da decisão para mim, ou seja, recorro adesivamente. Agora, se o réu se conformar, se ele pensar da mesma forma, olha, não é o que eu queria, mas também a condenação não está tão ruim assim, então eu não vou recorrer. Se o réu pensar da mesma forma, nenhum dos dois recorre. Então a ideia do recurso adesivo é justamente incentivar esse conformismo com a decisão. Vejam se não existisse o recurso adesivo. Então, se não fosse possível essa forma de interposição de recurso, o que iria acontecer? Eu consegui uma sentença de parcial procedência. Eu ia pensar, bom, não é tudo o que eu queria, tá bom. Mas, por outro lado, eu sei que o réu vai recorrer. Ou imagino que o réu vai recorrer. Já que o réu vai recorrer, eu vou recorrer também. Era assim que eu teria que me portar se não existisse o recurso adesivo. Eu imaginando que a outra parte vai recorrer, eu falo, bom, já que vai para o tribunal, já que vai demorar para voltar, já que não vai transitar em julgado, ele vai recorrer, eu também vou. E naquele prazo do recurso eu recorreria, naquele prazo de 15 dias. Então o recurso adesivo ele serve justamente para não acontecer isso. Eu espero para ver o que o outro faz. Se o outro não recorrer, eu também não recorro, e aí a decisão transita em julgado e o processo se encerra mais rapidamente. O que é necessário para cabimento do recurso adesivo? Primeiro, sucumbência recíproca. Claro, se uma das partes conseguiu tudo que podia esperar do processo, ou seja, ganhou tudo ou perdeu tudo, quem ganhou tudo não tem interesse em recorrer. Então não dá para se pensar em recurso adesivo quando não existe sucumbência recíproca. Porque se não existe sucumbência recíproca é porque uma das partes conseguiu tudo o que queria. Se ela conseguiu tudo o que queria, ela não tem interesse recursal. Que mais? Tem que haver a interposição do recurso principal pela outra parte. Se a outra parte não recorre, eu não tenho a que aderir. Então, eu dependo, para o recurso adesivo, eu dependo da interposição do recurso para a outra parte. E que mais? Eu vou dizer algo que parece muito óbvio, mas que tem alguma repercussão, que às vezes na prática a gente não visualiza bem. Não pode ter havido recurso principal pela parte que pretende recorrer adesivamente. O que é isso? Fala, bom, mas é óbvio que é assim, quem recorreu não vai recorrer adesivamente. Mas vejam, isso eventualmente gera alguma confusão ou alguma dúvida. Imaginem a seguinte situação. Diante de uma sentença de parcial procedência, o réu recorre, por exemplo, no 13º dia. Eu, autor, recorro no 17º dia, perdi o prazo. Então eu perdi o prazo, meu recurso não vai poder ser conhecido, minha apelação não vai poder ser conhecida em razão da intempestividade, certo? Eu recorri errado. Depois, pouco depois, eu sou intimado para responder ao recurso do réu.
porque o recurso do réu está certinho, está dentro do prazo recursal. Então eu sou intimado para responder ao recurso do réu. Eu, esperto, eu falo, olha, quer saber? O meu recurso não vai ser conhecido porque é intempestivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tenho que apresentar as contrarrazões e no prazo para as contrarrazões eu recorro adesivamente, porque esse é o motivo, esse é o momento para se recorrer adesivamente, no prazo para a resposta. Então eu falo, bom, eu já recorri, mas aquele recurso está errado, falta um requisito de admissibilidade, então eu aproveito esse momento para recorrer adesivamente. Posso? Não posso. Porque vejam, por isso que eu falei da justificativa para o recurso adesivo. É incentivar o conformismo da parte. Aquele que recorreu errado, ou porque perdeu o prazo, ou porque esqueceu de pagar as custas, ele não pode recorrer adesivamente. Por quê? Porque ele já saiu dessa posição de conformismo. Certo? Então, recurso adesivo, essa forma de interposição, não serve para corrigir recurso mal interposto. Se eu já recorri, ainda que faltando um requisito de admissibilidade que vai impedir a apreciação do meu recurso, não tem problema. Eu perdi a oportunidade de recorrer adesivamente. Por isso que eu digo, uma das condições é que o interessado não tenha recorrido de maneira principal. Porque recurso adesivo não serve para corrigir erro na interposição de recurso interposto de maneira principal. E muito menos para aditar e complementar. Então imagina a mesma situação, eu apresentei o meu recurso no prazo, bonitinho, tudo certinho. Mas eu apelei só de parte da sentença e não do todo. Quando eu sou intimado para apresentar contrarrazões ao recurso da outra parte, eu falo, quer saber? Já que eu estou sendo intimado para contrarrazões, é o momento de eu apresentar recurso adesivo, eu vou aproveitar e recorrer de mais uma parte da sentença sob a forma de recurso adesivo. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque eu já recorri. Então essa é a ideia. Quem já recorreu de maneira principal não pode, via recurso adesivo, tentar complementar recurso já interposto ou tentar recorrer novamente, para corrigir recurso que já tenha interposto. Essa é a ideia, esse é o propósito do recurso adesivo. Bom, seguindo um pouquinho mais, vamos lá. O recurso adesivo, hoje, ele cabe em 4 recursos: apelação, embargos infringentes, recurso especial e recurso extraordinário. São as 4 hipóteses em que cabe o recurso adesivo. Por exemplo, eu não posso embargar de declaração adesivamente. Eu não posso agravar adesivamente. O recurso adesivo só cabe, hoje, em apelação, embargos infringentes, recurso especial e extraordinário. Aqui, claro, a gente tem uma pequena mudança. Por quê? Porque desaparecem os embargos infringentes no novo código. O novo Código de Processo não tem embargos infringentes. Existe um mecanismo automático que vai ser, vamos dizer, disparado no tribunal, nas hipóteses em que caberiam os embargos infringentes, mas vai ser algo que vai ocorrer automaticamente no tribunal sem a provocação do interessado. A gente vai chegar lá um pouco mais adiante e vai ver. Mas recurso mesmo de embargos infringentes não existe mais. Então o recurso adesivo, claro, esse dispositivo tinha que ser adequado ao novo código, ele vai continuar existindo, vai continuar cabendo, mas aí na hipótese dos 3 recursos, daqueles 4 que sobraram. Vão caber ainda, ou vai caber ainda o recurso sob a forma adesiva em caso de apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Evidentemente, no novo código não se fala mais, então, quando se trata do recurso adesivo, não se fala mais dos embargos infringentes. Que mais? Ainda dentro da teoria geral dos recursos, é importante a gente lembrar que todos os recursos, eles se sujeitam, uma vez interpostos, a 2 modalidades de juízo. Uma vez interposto um recurso, ele se sujeita ao juízo de admissibilidade e depois ao juízo de mérito. Claro, primeiro o juízo de admissibilidade e depois o juízo de mérito. Por quê? Nesse primeiro juízo vai se avaliar se os requisitos de admissibilidade do recurso estão presentes. Vejam, é importante a gente assinalar aqui que essa análise representa a análise de matéria de ordem pública. A admissibilidade de recurso é matéria de ordem pública. Imaginam que a parte contrária interpôs recurso extraordinário. Eu respondi. Só que eu me esqueci de falar que faltava pré-questionamento. Chega lá do presidente do tribunal, vai avaliar.
e, eventualmente, vai reconhecer a falta de pré-questionamento. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Não depende de alegação do recorrido. Mesmo o fato de eu não ter alegado a falta de uma condição da ação, não, uma condição recursal, um requisito recursal, não impede que o tribunal aprecie aquela matéria. Por quê? Porque é matéria de ordem pública. Então, mesmo que, por exemplo, eu não apresente contrarrazões, é função do tribunal, de ofício, avaliar se os requisitos estão presentes. É claro que, como advogado do recorrido, a gente tem essa missão de chamar a atenção para o fato do recurso da outra parte não ser cabível. Falta pré-questionamento, falta violação, falta alegação de violação da lei federal ou da Constituição. Mas mesmo que a gente não faça isso, isso não impede que o tribunal reconheça a falta de um requisito de admissibilidade do recurso por ser matéria de ordem pública. Como aqui a gente tem uma mudança? Como ocorre ou onde ocorre o juízo de admissibilidade dos recursos? Em regra, quando o recurso, então, é interposto no juízo inferior para depois ser remetido ao juízo superior, que é o que acontece no caso da apelação, no recurso especial, do recurso extraordinário, não é o que acontece no agravo de instrumento. Então, quando eu interponho o recurso perante o tribunal ACO, para que depois ele seja remetido ao órgão ad quem, quem faz o primeiro juízo de admissibilidade hoje é o tribunal ACO. Então, hoje, ou o juízo ACO, né, se eu apelo da decisão do juiz de primeiro grau, ele que vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade da apelação. Ele vai falar, recebo o recurso de apelação no seu duplo efeito. Ele está fazendo um juízo de admissibilidade. Quando eu interponho um recurso especial ou um recurso extraordinário, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, é aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo que vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Do seguimento ao recurso extraordinário, face à presença dos requisitos legais, etc. E manda lá para o STF. Nesse caso, o juízo de admissibilidade é feito de forma provisória no juízo inferior, e quem faz o juízo de admissibilidade definitivo é o órgão superior. O fato do Tribunal de Justiça de São Paulo falar que cabia aquele recurso especial, que deveria ser processado, não significa que, chegando no STJ, ele não possa entender diferente. Porque o tribunal é sempre assim. Quem tem competência para julgar o mérito é quem tem competência para fazer o juízo de admissibilidade definitivo. O órgão inferior faz o juízo de admissibilidade provisório. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente tem mudança no novo CPC, como vocês devem ter visto, e é algo que está gerando polêmica. Vale tanto para apelação, para o recurso especial e para o recurso extraordinário, temas em que eu não vou entrar, porque não é nosso tema de hoje. Mas para todos esses três recursos, que hoje o juízo de admissibilidade é feito primeiro no tribunal inferior, no órgão inferior, e depois, em caráter definitivo, no órgão superior, isso acaba nesses três casos, para todos esses recursos. Como assim? Pelo novo código, então essa é uma mudança relevante, o juízo de admissibilidade, tanto da apelação, quanto do recurso especial, quanto do recurso extraordinário, vai ser feito diretamente no órgão competente para julgamento do recurso. Ou seja, eu vou interpor, pelo menos é como está hoje na lei. Eu estou dizendo como está hoje, por quê? Porque, embora a gente esteja no período de vacatio legis, há um movimento para tentar alterar isso antes do código entrar em vigor, principalmente por pressão dos ministros dos tribunais superiores que estão preocupados com isso, como vocês devem ter visto. Recentemente, até um ministro do STF se manifestou dizendo que, para eles se adaptarem a essa nova forma do juízo de admissibilidade, ele pleiteava ou pedia que fosse estabelecido um prazo de 5 anos de vacatio legis. Vocês devem ter visto, coisa de 15 dias atrás, isso foi objeto foi notícia em vários órgãos da imprensa. Por quê? O que vai acontecer, então, no novo código? Eu vou interpor recurso especial ou recurso extraordinário, o tribunal local vai mandar esse recurso para o STF ou para o STJ sem fazer juízo de admissibilidade. E quem vai fazer esse juízo é o Tribunal Superior. Então, todos os nossos... Vejam, pensando sob a perspectiva do nosso advogado, pensando sob a perspectiva dos advogados, como eu sou e vários de vocês são. Para o advogado, a gente vai finalmente conseguir fazer chegar o nosso recurso especial extraordinário em Brasília. Chegar, ele chega. Claro, eles vão fazer o juízo de admissibilidade lá, mas pelo menos vai. Tem passagem garantida para Brasília dentro desse novo sistema.
Agora, o que os ministros estão reclamando? Falam, olha, não dá para chegar a tudo. Com a peneira que já é feita nos tribunais locais, a gente já não dá conta, imagina se chegar a tudo lá. Agora, qual foi a ideia do legislador? O que justificou isso, que muita gente está vendo com estranheza? Mas teve uma razão de ser, concordando ou não com essa opção, tem uma razão de ser. O que se entendeu? Por que se optou por isso? Porque o que acontece na esmagadora maioria das vezes que você interpõe um recurso excepcional? Você interpõe e o tribunal local nega seguimento ao recurso. O que você faz? Você interpõe aquele chamado agravo de despacho denegatório de recurso especial ou de recurso extraordinário. Interposto o agravo, necessariamente os autos têm que ir para o STJ ou para o STF para analisar se aquele recurso deveria ou não ser admitido, aquele recurso especial ou recurso extraordinário, ou seja, para rever, confirmando ou não, a decisão do tribunal ACO. O que o legislador então entendeu no novo código? Olha, já não vai subir através de agravo, pelo menos na grande maioria das vezes é o que acontece. Então, se a ideia é diminuir a quantidade de recursos no nosso sistema, vamos acabar com esse agravo de despacho denegatório. Como que a gente acaba? Acabando com o juízo de admissibilidade em grau inferior. Então, já que iria ser negado seguimento, eu ia agravar, ia subir o agravo, acaba com esse juízo, porque, por consequência, se acaba com esse agravo de despacho denegatório, o recurso vai lá para o STJ ou para o STF, que é aquele que tem que dar a palavra final a respeito da admissibilidade. Foi essa a razão de ser. Mas, como eu disse, a preocupação dos ministros é muito grande, porque vai se acabar com essa peneira, vão subir todos os recursos. Feito o juízo de mérito, seguindo um pouquinho, feito o juízo de admissibilidade e apenas em caso de juízo de admissibilidade positivo, é que se chega ao juízo de mérito. Se chega, então, à apreciação do mérito recursal. O juízo de mérito, onde se aprecia o próprio pedido de reforma, o próprio pedido de tutela recursal, só é feito depois do juízo de admissibilidade. Por quê? Porque depende do juízo de admissibilidade positivo. Se o juízo de admissibilidade for negativo, nem se perde tempo com a avaliação do mérito recursal. Agora, quem avalia o mérito recursal, quem faz o juízo de mérito, aí sim é sempre, já é assim hoje, e mais claramente vai ser no novo código, é sempre o juízo competente para julgamento do recurso. Então, hoje a gente tem um juízo de admissibilidade bipartido. Hoje, admissibilidade bipartido. Primeiro no órgão inferior, depois no órgão competente para o recurso. Isso acaba no novo código. Agora, no caso do juízo de mérito, é a mesma coisa. Quem faz o juízo de mérito sempre é o órgão competente para julgamento do recurso. Bom, seguindo um pouquinho mais. Vamos pensar em alguns princípios recursais. Claro, a gente tem muitos princípios recursais, isso varia um pouco de doutrinador para doutrinador, mas eu vou rapidamente assinalar aqueles que têm mais pertinência diante das mudanças que o nosso código sofre. Então, primeiro, só para a gente lembrar, princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? É aquele princípio que diz que só existem os recursos expressamente previstos em lei. Então, não é dado às partes a possibilidade de criar recurso. A lei, em princípio, o Código de Processo Civil tem que prever o recurso. Só existem os recursos expressamente previstos. Hoje, essa previsão está no artigo 496, nos 8 incisos do Código de Processo Civil, mas o Código, além do 496, ele trata, um pouco mais adiante, daqueles chamados outros agravos, como, por exemplo, o agravo de despacho denegatório. Então, além do 496, a gente tem alguns outros dispositivos dentro do próprio Código que falam de recursos. Agora vejam, isso às vezes as pessoas confundem um pouco. Às vezes a gente pensa, o princípio da taxatividade é aquele princípio que diz que só existem os recursos previstos ali no nosso código. Não é isso. Só existem os recursos consagrados ou previstos em lei federal. Porque lei federal, que não o Código de Processo Civil, também pode criar recurso. Sempre lei federal, porque legislar sobre matéria processual é da competência exclusiva da União. Então, outras leis federais que não o CPC podem criar recurso, como a gente sabe, acontece, então, no caso dos juizados especiais. No caso dos juizados especiais, o que existe lá contra a sentença? O cabimento daquele recurso inominado. O que é isso? Um recurso criado por lei federal, a lei dos juizados especiais. Então, só para a gente lembrar disso, o princípio da taxatividade
Não significa que só existem os recursos do CPC. Significa que só existem os recursos expressamente previstos em lei federal. As partes não podem inventar. O que muda aqui, rapidamente? Primeiro, como eu disse, dentre o rol de recursos do processo civil, desaparecem os embargos infringentes, que são substituídos por um mecanismo automático dentro do tribunal, que a gente vai ver um mecanismo automático de revisão da decisão dentro do tribunal, com a inclusão de outros julgadores, que é o que já acontece hoje nos embargos infringentes, mas isso vai ser realizado automaticamente por ato do próprio relator, percebendo que existe a controvérsia dentro do órgão julgador. Mas isso a gente vê um pouquinho adiante. O que mais? Some o agravo retido. Então o novo CPC não prevê mais o agravo retido. Hoje a gente tem como modalidade de interposição de agravo, tanto o agravo retido como o agravo de instrumento. O novo código acaba com o agravo retido. Daí a gente ouve alguns falarem, peraí, estão tirando o recurso, estão diminuindo, estão limitando a possibilidade de interposição de recurso. Não é exatamente isso. Por quê? Porque qual é o objetivo do agravo retido? Evitar a preclusão. A gente sabe, o agravo retido é aquele recursinho lá que fica dormindo no processo e não refresca nada. Fica lá parado para ser julgado lá no fim, quando se for julgar a apelação. É isso que é o agravo retido, é o recurso que fica lá dormindo. Qual é o grande objetivo do agravo retido? Justamente evitar a preclusão. Porque se eu não faço nada, aquela decisão se cristaliza e eu não posso recorrer depois. Agora, o que faz o novo código? Ele relaciona algumas situações em que cabe o agravo de instrumento. Então ele fala, cabe agravo de instrumento nos seguintes casos. Quando eu tiver diante de uma decisão que não comporta agravo de instrumento, eu não vou poder interpor agravo retido dessa decisão interlocutória, mas, por outro lado, ela não preclui. O que significa? Na hora que eu estiver apelando, eu recorro daquela decisão que ficou para trás também. Mas é uma decisão interlocutória lá bem antes da sentença. Se em face dela não cabia o agravo de instrumento, ela não preclui e na hora de apelar eu recorro dessa decisão também na própria peça de apelação. Eu não atuo nessa área, talvez alguns senhores atuem, me parece que isso é semelhante ao que acontece na Justiça do Trabalho. Eu não vou agravando das decisões interlocutórias, mas na hora da sentença eu posso recorrer de tudo. Então no processo civil vai ser assim. Ou vai caber agravo de instrumento, ou a decisão não vai precluir e eu recorro dela na hora de interposição do recurso de apelação. E outra coisa que se faz, e eu estou colocando aqui porque ele já passou muito tempo na corda bamba, são os embargos de declaração. Já se defendeu, e num passado recente, até por um projeto de lei, a ideia de se acabar com os embargos de declaração. Verdade que eles iam ser substituídos por um incidente que ia chamar pedido de correção da decisão, que ia fazer, às vezes, os embargos de declaração, mas eles iam sumir como recurso. No novo CPC, o resultado final foi esse, eles não só somem, ou seja, eles são mantidos, como a disciplina dos embargos de declaração é substancialmente aprimorada. A gente tem no novo código, a gente vai ver logo adiante, uma série de mudanças nesse tema dos embargos de declaração e não que vai causar uma repercussão gigantesca no nosso dia a dia. Por quê? Na prática não muda tanta coisa. O que se faz na disciplina dos embargos? Se consagra no texto da lei aquilo que hoje já é entendimento doutrinário e jurisprudencial. Por exemplo, cabe embargo de declaração por ocorrência de erro material? Hoje se entende que sim, mas não está no artigo 535. No novo código vai estar expresso que uma das causas de interposição dos embargos de declaração é justamente a ocorrência do erro material. Bom, outro princípio, o princípio da singularidade ou princípio da unirrecorribilidade. O que significa esse princípio? Que para cada ato judicial há um recurso adequado. Em princípio, eu identifico qual é a natureza da decisão e, diante da natureza da decisão, eu identifico qual é o recurso cabível. Um único recurso. Se eu tenho uma sentença, eu só posso apelar. Claro, tirando os embargos de declaração que cabe de qualquer decisão. Mas se eu tenho sentença, o caminho é apelar. Se eu tenho uma decisão interlocutória, o caminho é agravar. E não as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso, por exemplo, falar, estou meio na dúvida se isso aí é sentença ou decisão interlocutória, eu vou interpor os dois, agravo e apelação. Não posso, por quê? Eu estaria violando o princípio da unicidade, ou da unirrecorribilidade, ou da singularidade, tudo a mesma coisa. Existe uma exceção clara para esse princípio, que é quando eu tenho um acórdão
do qual eu pretenda interpor recurso especial e extraordinário. Eu tenho um acórdão que, a meu ver, viola a lei federal e viola a Constituição. Eu não posso só interpor recurso especial, falar, deixa, vê se cola aí o recurso especial. Se eu conseguir o que eu quero, se eu não conseguir o que eu quero, depois eu interponho recurso extraordinário. Eu não posso fazer isso, sob pena de ocorrência de preclusão. Então eu tenho aí um caso em que eu tenho que interpor, se eu quiser, interpor os dois, e não um e depois outro. O que é isso? É uma exceção ao princípio da singularidade. Vejam, existe até uma súmula do STJ, que é a súmula 126, que diz que quando eu tenho um acórdão que se fundamenta tanto em lei federal quanto na Constituição, qualquer um dos fundamentos suficientes para a manutenção da decisão, eu não posso interpor um só recurso especial ou só recurso extraordinário. Por quê? Porque ele não seria útil. Por que ele não seria útil? Se a decisão se mantém só pela fundamentação federal ou só pela fundamentação constitucional, não adianta eu interpor só um desses recursos e afastar uma das fundamentações, porque a decisão se mantém pela outra fundamentação. Então, não só em certos casos eu posso interpor os dois recursos, como em outros casos é indispensável a interposição de ambos os recursos. Em alguns casos em que eu tenho essa dupla fundamentação que precisa ser atacada. Mas, claro, é uma situação de exceção. Mas o que é importante a gente saber é que esse princípio da singularidade, então, ele comporta exceções. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso propósito hoje não é ficar discutindo teoria, mas sim analisar o que isso reflete na prática. E tem reflexo, sim. A gente precisa conhecer, precisa conversar um pouco, lembrar um pouco a teoria geral dos recursos para encontrar no nosso dia a dia de que forma isso se reflete. E aqui a gente tem um bom exemplo. Imaginem a seguinte situação. O juiz profere a sentença e na própria sentença ele antecipa a tutela. Pode fazer isso? Pode. Às vezes faz? Faz. Então o juiz na sentença eventualmente pode antecipar a tutela. Quando na sentença existe o julgamento final, mas dentro dessa sentença, nesse momento, o juiz também antecipa a tutela, o que pode ser feito em face dessa decisão? Então é uma sentença e dentro da sentença ocorre a antecipação da tutela pleiteada pela parte. O que cabe dessa decisão? Existe uma posição hoje bem minoritária, mas com alguns processualistas defendendo, algumas decisões, poucas, defendendo isso, mas que nessa hipótese caberia ao mesmo tempo apelação e agravo. A apelação do resto e o agravo especificamente da parte em que antecipa a tutela. É o que prevalece? Não, justamente por conta do princípio que a gente acabou de ver, princípio da unirrecorribilidade. Permanece o entendimento de que, como só cabe um recurso de cada decisão, a decisão deve ser vista como um todo. Dessa sentença que antecipa também a tutela, eu vou interpor apenas o recurso de apelação. Agora, claro, o recurso de apelação, em regra, ele tem efeito suspensivo. É assim no Código atual e, apesar de toda a tentativa de mudança, fica assim no novo CPC. Agora, se dentro da sentença ocorre a antecipação de tutela e eu apelo do todo, nessa parte que antecipa a tutela, a apelação é recebida sem efeito suspensivo. É regra do artigo 520, inciso 7º, se não me engano, do atual CPC. Então vejam, eu apelo do todo, mas dessa parte que antecipa a tutela, a minha apelação não tem o efeito suspensivo automático. Eu digo automático porque eu posso até obter, convencendo o juiz da necessidade ou o tribunal de atribuir esse efeito. Mas em regra, não vai ter efeito suspensivo automático dessa parte. Até porque, se não fosse assim, a concessão da antecipação de tutela na sentença seria absolutamente inútil. O que adianta o juiz concede a tutela, eu apelo e os efeitos são suspensos? Então, claro, dessa parte da decisão, a apelação é recebida sem efeito suspensivo, mas cabe um recurso único, apelação. Existe, então, hoje alguma polêmica ainda a respeito disso. Eu estou dizendo isso para falar que essa posição que fortemente prevalece, ela é objeto de disciplina no novo CPC. O novo CPC, tentando acabar com essa polêmica, deixa claro que quando ocorre a antecipação de tutela na sentença, o recurso cabível é apenas o recurso de apelação. Então veja, no novo código acaba qualquer chance de polêmica, fica claro. Antecipou a tutela na sentença, cabe apenas
o recurso de apelação. Outro princípio importante, princípio da fungibilidade, que eu queria mencionar aqui rapidamente. O que é isso? É o princípio que permite o recebimento de um recurso por outro quando há, do verbo haver aqui, quando há dúvida objetiva a respeito do recurso correto. Então, quando há dúvida objetiva a respeito do recurso correto, é possível que o recurso interposto seja recebido, ainda que na visão do julgador não seja o recurso mais adequado. Tem gente que critica esse termo dúvida objetiva. Fala, mas como dúvida objetiva? Dúvida é algo naturalmente subjetivo. E o que se responde para essa questão? Fala, não, mas espera aí, quando se quer dizer dúvida objetiva, o que se quer dizer é que não basta aquela dúvida no íntimo do recorrente. Tem que ser uma dúvida provocada por controvérsia doutrinária, controvérsia jurisprudencial, imprecisão legal. Então não adianta falar, olha, eu quero que aplique a fungibilidade porque eu estou em dúvida. Ah, por que você está em dúvida? Ah, porque eu não entendo muito de recurso. É claro que não é isso. Isso não é a dúvida objetiva. É uma dúvida, a dúvida objetiva é aquela provocada por fatores externos. Controvérsia, legislação imprecisa e etc. Esse princípio ele era consagrado de forma expressa no Código de 39. Ele era expressamente consagrado no Código de 39. O Código de 73 não falou dele expressamente. Por quê? Não foi porque o legislador se esqueceu, mas porque ele entendeu que não precisava. O sistema recursal no Código de 39 era muito mais complexo. Quando o legislador, naquele então novo código, lá de 73, ele simplificou o sistema recursal, ele falou, olha, não precisaremos mais do princípio da fungibilidade recursal. Por quê? Não teremos mais dúvidas a respeito do recurso correto em cada caso, já que essa identificação vai ser muito simples. Aos poucos se percebeu que não era bem assim. Aos poucos se percebeu que continuava havendo justificativa, em certos casos, para a aplicação da fungibilidade recursal. E por força do princípio da instrumentalidade das formas, a fungibilidade recursal, depois de alguns anos, voltou a ser aplicada. Agora, nessa aplicação, hoje, existe uma dificuldade, um problema, uma posição jurisprudencial que é objeto de muita crítica por parte da doutrina, que é a questão da tempestividade. Como assim? Os tribunais, para aplicar a fungibilidade, na esmagadora maioria das decisões, diz que ela só pode ser aplicada se o recurso tiver respeitado o prazo menor. Como assim? Então eu tenho 10 dias hoje, no atual código, 10 dias para gravar e 15 dias para apelar. Diz a nossa jurisprudência amplamente majoritária que a minha apelação só pode ser recebida como agravo, por aplicação desse princípio, se eu tiver apelado até o 10º dia, que é o prazo de interposição do agravo. Tá certo isso? Não, tá errado. Isso é objeto de muita crítica. Por quê? Se a gente admite a aplicação da fungibilidade, é porque a gente está dizendo que existe dúvida a respeito do recurso correto e dúvida objetiva. É justificável a opção do recorrente. E quando eu interponho um recurso, eu tenho que obedecer os requisitos recursais do recurso que eu estou interpondo. Se eu estou apelando porque eu acredito que o correto é apelar, eu tenho que respeitar os requisitos recursais da apelação. Dentre eles, a tempestividade, 15 dias. Mas não é o que vem entendendo o tribunal, os tribunais. Isso muda no novo código por uma razão muito simples, ou pelo menos em quase todas as possibilidades. Porque todos os recursos, menos os embargos de declaração, terão o prazo de 15 dias úteis para serem interpostos. Então lembrem, no novo código todos os prazos se contam em dias úteis. E todos os recursos terão o prazo de 15 dias para serem interpostos, menos o recurso de embargo de declaração. Então isso vai facilitar. Eu também dou aula na graduação, conversando com os alunos, falo, agora vai ficar fácil, hein, gente? Agora não dá para confundir. É tudo 15 dias. Só os embargos de declaração, que são 5. Porque hoje a gente tem recurso de 5, recurso de 10 e recurso de 15. No novo código, só embargos 5 e todos os outros 15. Agora, o que eu queria dizer? Esse princípio recursal provavelmente vai ser importante. Por quê? Quando vem um novo diploma, que é o que a gente vai ter o ano que vem, quando vem esse novo diploma, o que acontece? Surgem situações em que pode não ficar claro o recurso adequado, até que se cristalize o entendimento doutrinário, jurisprudencial, ou seja, é de se esperar que o princípio da fungibilidade recursal, pelo menos no início da vigência do novo código, seja aplicado com mais boa vontade.
Porque é natural, então, no início de uma mudança tão grande, que existam situações de dúvida objetiva. Agora, claro, eu não posso também me equivocar na interposição do recurso porque eu não conheço o novo código. Eu não deu tempo de estudar ainda o novo código. Fiz bobagem? Fiz. Mas espera aí, o código entrou em vigor o mês passado. Isso não é justificativa, evidentemente, para se aplicar a fungibilidade. O que vai eventualmente justificar a maior incidência é justamente esse momento inicial em que ainda não se tem jurisprudência e doutrina firme sobre algumas situações que possam gerar dúvida, justificando então a aplicação do princípio. Outro princípio importante que tem repercussão aqui nessas mudanças. Princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. O que diz esse princípio hoje? Ele não diz que as interlocutórias são irrecorríveis, embora o nome sugira. Ele diz que... O que ele quer dizer? Que as interlocutórias elas podem ser recorridas, mas não de um meio que impeça o andamento do processo. Então, as interlocutórias são recorríveis, inclusive sob pena de preclusão. Então, o nome desse princípio sugere o que não é. É claro que as interlocutórias são recorríveis, mas o que se quer dizer é o seguinte, elas não podem, os recursos das decisões interlocutórias não podem atrapalhar o andamento do processo. É por isso que, em regra, o agravo não tem efeito suspensivo. O que muda no novo código? Muda um pouquinho aqui, por quê? Porque acaba daquelas decisões interlocutórias que não comportem o agravo de instrumento, que não comportem o agravo de instrumento, não vai existir mais o agravo retido e, como eu disse, a gente vai poder recorrer dessa decisão lá no final, quando estiver recorrendo da sentença. Então, para as decisões interlocutórias que não comportam o agravo de instrumento, aí sim elas vão ser de início irrecorríveis, no momento irrecorríveis. Por quê? Porque a possibilidade de recorrer delas ficará postergada para o momento de se recorrer da decisão final. Então esse princípio o nome do princípio vai fazer um pouquinho mais sentido no novo código. De fato, as decisões que não comportam agravo de instrumento não serão recorríveis de forma separada. No momento de recorrer da decisão final, aí sim é que eu vou poder recorrer da decisão interlocutória que não precluiu e em face dela não cabia o agravo de instrumento. Bom, outra coisa, princípio da complementaridade, e esse é expressamente consagrado no novo código. O que é isso? Em regra, quando eu interponho um recurso, eu não posso mais mexer nas minhas razões recursais, mesmo que eu esteja dentro do prazo recursal. Eu não posso apelar no 15º dia, ou apelar, por exemplo, no 11º, estou tomando banho de manhã, no 13º e falo, puxa, esqueci de falar um negócio lá na apelação, mas está dentro do prazo recursal, eu apelei 4 dias antes do fim do prazo, ainda tenho 2. Então eu vou lá e vou complementar as minhas razões recursais. Posso fazer isso? Não. Mas está no prazo. Mas o problema é que eu não tenho aí uma preclusão temporal, eu tenho aí uma preclusão consumativa. Quem já recorreu não pode recorrer de novo. Isso não ocorre quando a decisão da qual eu recorri, ela é alterada por força da interposição dos embargos de declaração da outra parte. Vejam, pode acontecer isso? Pode. Imaginem o seguinte, eu apelo de uma sentença no 10º dia, nem usei o prazo todo. Quando eu apelei, eu não sabia que a parte contrária tinha embargado de declaração. Pode acontecer? Pode, porque a gente sabe que a gente embarga, e os embargos, pelo menos nos autos físicos, não aparecem imediatamente no processo. Às vezes demora bastante até. Então eu apelei sem saber que existiam os embargos da outra parte. Depois que eu vejo. E esses embargos provocam uma modificação da decisão. O que aconteceu? Quando eu interpus a minha apelação, eu não conhecia o teor final da decisão, porque só depois do julgamento dos embargos é que se chegou a essa definição ou esse teor final daquela sentença embargada. Então, o que esse princípio me permite? Ele permite que, uma vez julgados os embargos de declaração com alteração da decisão, eu possa adaptar o recurso que eu já interpus à nova decisão, ao teor da nova decisão advinda do julgamento dos embargos. Veja, eu não posso, a esse pretexto, por exemplo, ampliar o meu recurso. Eu recorri só de parte da sentença.
Vou aproveitar esse pretexto e recorrer da outra parte, indo além de uma mera adaptação. Isso eu não posso. Eu posso adaptar dentro dos limites necessários para adequar o recurso já interposto à nova decisão advinda do julgamento dos embargos. Esse princípio é consagrado de maneira expressa no artigo 1024, parágrafo 4º do novo CPC. Caso o acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões. Mas vejam a observação, nos limites da modificação, no prazo de 15 dias contado da intimação. Certo? Então, o princípio da complementaridade é expressamente consagrado no novo Código. Que mais? Princípio da proibição da reformatio impejus. Aqui tem uma observação importante a respeito disso, que se reflete, claro, na seara recursal, que é a novidade trazida pelo artigo 10 do novo CPC. O que é esse princípio da proibição da reformatio impejus? Ao interpor recurso, o julgamento do recurso não pode piorar a posição do recorrente. Certo? É aquilo que a gente aprende na faculdade. Eu posso recorrer porque pior que tá não fica. Certo? É isso que a gente lembra lá da época da faculdade. O pior que pode acontecer é a manutenção da decisão por força do meu recurso, mas não a piora da decisão. Isso não ocorre, esse princípio não incide quando ambas as partes recorrem, porque aí a devolutividade é ampla, e quando se tem matéria de ordem pública, porque a matéria de ordem pública pode ser apreciada de ofício pelo tribunal. Vejam o seguinte exemplo. Eu ajuizo uma ação cobrando 100 mil reais. O juiz me dá 50 mil reais. Eu apelo. Pelo princípio da proibição da reformatio impejus, por esse princípio, o pior que pode acontecer, para mim, é a manutenção dos 50. O tribunal não pode falar, já que você está recorrendo, o juiz tinha te dado 50, agora a gente vai te dar 30. Não, isso violaria esse princípio que é fruto do efeito dispositivo e do efeito devolutivo do recurso. Agora, isso não ocorre se for para apreciar uma matéria de ordem pública. Então, nesse exemplo em que eu consegui 50 e eu apelo insistindo no 100, se o tribunal entender que falta uma condição da ação, ele pode agir de ofício e me tirar tudo. Eu fico sem nada. Mas ele podia? Podia, por ser matéria de ordem pública. O que eu quero assinalar aqui? Que a gente tem uma novidade importante, que não diz respeito especificamente a recurso, mas de maneira ampla, diz respeito ao contraditório. Por conta desse artigo 10 do novo CPC, eu não posso ser vítima daquilo que a gente costuma chamar de decisões surpresa. Mesmo naquelas matérias em que o juiz ou o tribunal possa apreciar de ofício, ele não deve se manifestar, ele não deve decidir antes de dar às partes a oportunidade de se manifestar, garantindo o amplo contraditório previsto na Constituição Federal. Então vejam, não precisamos nem falar em recurso. Vamos pensar então em primeiro grau. Eu apresento uma petição inicial, o réu contesta. O que eu, autor, estou esperando? Ou que o juiz mande eu falar em réplica, ou que determine a especificação de provas. Chego no meu escritório aqui depois da ESA, tem lá a cartinha da ASP, eu abro a cartinha, tá gordinha, eu falo, opa, tem bastante coisa. Abro, e na verdade é uma sentença dessa ação, que o juiz julga que o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito. Eu tomo um susto, falo, peraí, eu ajuizei a ação, o réu contestou e não alegou nenhuma matéria preliminar, só discutiu o mérito. Eu estou esperando ou réplica, ou estou esperando que o juiz mande eu especificar provas. Eu abro e dou de cara com uma sentença, eu tomo um susto. Mas é uma sentença de extinção. Por quê? Porque na visão do juiz faltava uma condição da ação. Isso pode acontecer hoje? Hoje pode. O juiz pode apreciar de ofício matéria de ordem pública. E não há previsão de um contraditório prévio. Então, em princípio, até pode ocorrer. É a tal da decisão surpresa. No novo código, isso não pode ocorrer. Há quem entenda que não pode ocorrer nem hoje, que já deva se respeitar o contraditório prévio, mas não é expresso. Em princípio, o juiz pode agir de ofício sem consultar as partes hoje, mas no novo código não pode. Nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês, o que o juiz vai ter que fazer? Ele recebe a inicial e a contestação. Ele olha e fala, opa, estou achando que esse réu aí é parte ilegítima. Hoje o juiz, percebendo isso, ele já pode sentenciar, extinguindo o processo. No novo código, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que proferir a seguinte decisão.
Manifestem-se as partes a respeito da ilegitimidade passiva do réu. E aí ele primeiro propicia o contraditório e depois decide. É claro que esse autor já vai sofrer um frio na espinha. Ele vai dizer, bom, se o juiz está falando isso é porque ele acha que falta a legitimidade passiva do réu. Mas pelo menos esse autor vai ter a chance de tentar convencer o juiz de que não falta legitimidade passiva, que o réu é legítimo mesmo. Certo? E eu estou dizendo isso porque esse artigo 10, ele se aplica também na seara recursal. É verdade que o tribunal, na hora de julgar o recurso, ele pode conhecer de matéria de ofício as matérias de ordem pública. Mas assim como o juiz de primeira instância vai ter que fazer isso, o tribunal também. Se o tribunal quiser decidir o recurso com base numa matéria de ordem pública que não foi debatido pelas partes, porque se foi tudo bem, mas se não foi debatido pelas partes, primeiro o tribunal deve dar a oportunidade às partes para que ela se manifeste. Veja o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, continuarão existindo matérias de ordem pública que podem ser apreciadas de ofício, mas sempre deve-se garantir antes da decisão, sempre o juiz deve provocar, antes da decisão, o contraditório entre as partes. Agora, falando então da ordem de julgamento dos processos e dos recursos. A gente tem esse dispositivo que prevê, no novo código, artigo 12, a ordem cronológica. A gente não tem tempo de ficar discutindo aqui muito isso, para a gente seguir e tratar dos recursos em espécie, mas o que a gente sabe, vocês sabem, é que os juízes não estão gostando dessa novidade. Por essa regra da ordem cronológica, os processos e os recursos terão que ser decididos na ordem de entrada na conclusão. Então, os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então, eles terão que ser julgados na ordem de entrada. Salvo exceções. Tem exceções? Tem. Mas, em princípio, essa ordem tem que ser respeitada. Muitos juízes não estão gostando dessa regra porque tira a liberdade de organizar o trabalho dentro do cartório, priorizando causas mais rápidas, esperando um pouco para julgar aquelas que vão tomar mais tempo, que são mais complexas. Mas a ideia, me parece, qual foi aqui? Impedir engavetamento de processo. Não dá para deixar aquele de canto. Esse aqui eu não vou julgar, é muito complicado e eu vou sair da comarca daqui uns meses. Deixa esse aqui, o outro que vier que julgue. É claro que essa não é a postura da maioria dos juízes. A maioria dos juízes, a gente tem que pensar que são competentes, são responsáveis e não agem assim. Mas esse dispositivo tem esse objetivo, talvez, de impedir que se faça assim, priorize um em detrimento de outros. Mas é verdade, pensando sob a ótica do bom juiz, do juiz responsável, do juiz sério, isso vai amarrá-lo, de certa forma. Ele não vai poder administrar bem o tempo no cartório. Por quê? Tem que julgar. Tem alguns processinhos que chegaram que ele julga rapidinho. Mas tem um bem complexo que entrou antes. Se não for a hipótese de exceção, enquanto ele não julgar esse complexo, que vai demorar bastante tempo para ele estudar, os outros ficam parados. Então isso, sob certo aspecto, não é bom. Pensando no bom juiz que sabe administrar o tempo, essa regra de fato engessa, e é por isso que alguns ou vários juízes estão reclamando disso. O que mais? Honorários. Só rapidamente aqui para a gente lembrar. Existe uma novidade na esfera recursal, que é a possibilidade do tribunal, no julgamento do recurso, majorar os honorários fixados anteriormente na sentença. Então, no novo código, quando? Está lá no parágrafo 11. A gente não vai discutir o dispositivo inteiro, porque a gente não tem muito tempo, mas o parágrafo único, o parágrafo 11, 11º, trata disso. Uma vez interposto o recurso, no julgamento do recurso, o tribunal pode majorar a condenação da parte vencida nos honorários advocatícios. Qual é a ideia? Se a parte, o seu advogado teve mais trabalho, é razoável, porque ele teve que apresentar as contrarrazões ao recurso, é mais razoável também que ele tenha uma verba honorária um pouco mais alta. Agora vejam, isso de início na ideia original não era assim, mas foi assim que passou. Ao majorar os honorários em fase recursal, o tribunal não pode provocar a fixação da verba honorária em percentual acima dos 20%. O que significa isso? Se o juiz de primeiro grau, na sentença, condenar o vencido a pagar honorários de 15%,
O tribunal só pode majorar em esfera recursal essa verba honorária em 5%, porque não pode passar dos 20%. Se o juiz de primeira instância já fixar nos 20%, o que provavelmente não vai acontecer, até por conta dessa regra, mas se o juiz de primeira instância fixar nos 20%, porque ele pode, porque mantém a mesma margem do atual código, de 10 a 20%. Se o juiz de primeira instância fixa em 20%, no tribunal não vai poder majorar, porque não pode ultrapassar esse limite de 20%. Mas aqui, então, essa norma, me parece, tem dois objetivos, na verdade. Remunerar melhor o advogado que teve mais trabalho, porque teve também que levar a discussão ao grau recursal, e, por outro lado, desincentivar a interposição de recurso, porque pode custar mais. Então, fala, eu fui condenado em 10%, vamos apelar? Vamos, ó. Daí você vai dizer para o seu cliente, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, vamos apelar. Eu acho que, quem sabe, a gente consegue alguma coisa. Só que corre o risco dos 10% dos seus honorários chegar, que você vai ter que pagar, pode correr o risco dele chegar em 20%. Tudo bem? Tudo bem. Não, tudo bem não. Então nem mexe. Então, claro, isso pode ser um fator de desincentivo. Prazo. Isso aqui também é importante. Eu acabei de mencionar, mas então vamos passar por isso rapidamente. Os prazos serão contados em dias úteis. E litisconsortes com diferentes procuradores terão prazo em dobro, desde que sejam diferentes procuradores de escritórios de advocacia diferentes. Então isso vale, estou tratando desse dispositivo de prazo, mas é um dispositivo geral, que vale tanto para recurso quanto para manifestação em primeiro grau. Então hoje a gente tem aquela regra do artigo 191 do CPC, no atual CPC. Aquela regra que diz que litisconsortes com diferentes procuradores terão prazo em dobro. No novo código, há uma exigência a mais. Tem que ser litisconsortes com diferentes procuradores de diferentes escritórios de advocacia. Não adianta a gente querer dividir o escritório no meio e falar, ó, essa metade é advogado do réu A e a outra metade é do réu B. No novo código, claramente, isso não é possível. Agora, o que é importante a gente saber aqui, lembrar? Que algo que já tem sido feito, me parece equivocadamente, por alguns tribunais, poucos. Algumas decisões pipocam nesse sentido, mas são erradas. Mas isso vai ser expressamente previsto no código. O quê? Em processo eletrônico não haverá prazo em dobro. Há quem entenda que isso já vale hoje. Eu acho que está errado, porque o 191 não estabelece essa condição. Mas, enfim, no novo código vai estar expresso. Se for processo eletrônico, não se aplica a contagem do prazo em dobro. Por quê? O que justifica a contagem do prazo em dobro? Uma eventual dificuldade de acesso aos autos. É isso que justifica o prazo em dobro. Agora, no processo eletrônico, a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, se o site do Tribunal de Justiça estiver funcionando, eu posso acessar integralmente os autos. Então não há justificativa para a contagem em dobro. Eu estou nas minhas férias, estou viajando, estou lá passeando em Paris, dou uma voltinha logo que chego, não gostei, achei sem graça, vou para o quarto do hotel, pego o notebook e falo, não, vou passar o feriado lendo os meus processos. Aqui não é bacana. Posso? Posso. Estou lá em Paris no feriado lendo os meus processos. Posso fazer isso. Então, não há dificuldade de acesso aos autos. Então, não se justifica a contagem do prazo em dobro. Essa é a ideia do novo código. Como eu disse, há quem já entenda que isso vale hoje. Me parece que não faz sentido por falta de previsão legal. Mas no novo código essa previsão legal chega. Vejam, litisconsortes com diferentes procuradores é aquilo que eu estava dizendo ali. Eu só estou esmiuçando aquilo que estava dizendo ali atrás. Não vale para processo eletrônico e exige-se também que sejam de diferentes escritórios de advocacia. Bom, pronunciamentos judiciais. Para a gente identificar o recurso correto, a gente tem que entender qual é a natureza da decisão. Principalmente a sentença, ela sofre no novo código uma definição diferente. Por quê? O Código de 73, na sua redação original, definia a sentença de um jeito. Em 2005, a definição de sentença foi alterada, mas gerou alguns probleminhas. Qual que era a definição de sentença na redação original do CPC? Sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo com ou sem julgamento de mérito. Estava assim, originalmente, no CPC 73. E a definição de sentença, atualmente vigente, ou seja, ainda no Código de 73 reformado. Sentença é o ato do juiz que tem conteúdo do artigo 267 ou do artigo 269. Então, o que fez o legislador? Passou a definir a sentença
no artigo 162, parágrafo 1º, pelo conteúdo dela. O que importa é ela ter conteúdo do artigo 267 e conteúdo do artigo conteúdo do artigo 269. Isso gerou alguns problemas, ou pelo menos potencializou esses problemas. Como assim? A gente tem hoje diversas, ou pelo menos algumas situações, em que a gente pode se deparar com uma sentença agravável. Porque a gente aprende na faculdade, de sentença cabe apelação, de decisão interlocutória agravo. Mas hoje, com essa definição de sentença, a gente encontra situações em que a gente se depara com uma sentença agravável. Como assim? Vejam, eu, autor, ajuizo ação contra 2 réus. Ambos os réus contestam, dizendo-se partes ilegítimas. O juiz, analisando a contestação, dá a razão para um dos réus. Ele fala, olha, de fato, o réu A é ilegítimo. O réu B não. O réu B tem que continuar aí quietinho no polo passivo. Mas o A, de fato, não deveria estar aí. O que o juiz pode fazer? Extinguir o processo em relação ao réu A. O que o juiz está fazendo aqui nesse caso? Ele está julgando com base no artigo 267 do CPC. Extinção do processo por falta de uma condição da ação. Pelo atual CPC, na redação original, na redação atual, qual que é a natureza dessa decisão? É sentença. Não tem conteúdo do artigo 267? Então tem natureza de sentença. O que eu faço, eu autor, se eu quero recorrer dessa decisão? Apelo ou agravo? Eu agravo. Por quê? Porque os autos não podem subir com a apelação ao tribunal. Por quê? Porque o procedimento em primeiro grau de jurisdição tem que continuar. Então vejam, eu tenho aqui um exemplo em que a decisão, embora tenha conteúdo de sentença, ela é agravável e não apelável. Para tentar diminuir esse problema, o novo código dá essa nova definição de sentença que soma a definição original do Código de 73 com a definição atual. O que diz o novo código? Sentença é o ato do juiz, o meio pelo qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, esses dispositivos nada mais são que o atual 267 e 269. Então é o ato do juiz que, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Vejam, as duas definições são somadas. Para que eu possa considerar um ato judicial como sentença, as duas condições têm que ser preenchidas. Tem que ter conteúdo de sentença, 485 e 487, mais somando, então, por fim, a fase cognitiva do procedimento comum. Vejam, então, esse mesmo exemplo que eu peguei, o juiz extinguiu o processo em relação a um dos réus. Tem conteúdo de sentença? Tem, artigo 485. Mas é sentença? Não. Por quê? Porque não põe fim à fase cognitiva. Então, vai ser uma decisão interlocutória dentro da definição do novo código e, portanto, agravável. O recurso não muda, continua sendo agravo, só que não preenche os requisitos, os 2 requisitos, essa decisão não preenche os 2 requisitos para que seja, na definição do novo código, considerada como uma sentença. Bom, rapidamente passando por isso aqui para a gente tratar de apelação, agravo e embargo de declaração. Prazo para recurso, prazo para julgamento. O código, então, estabelece que, distribuídos os recursos, eles devem ir à conclusão e devem ser julgados no prazo de 30 dias, ou devem ser, então, são imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias elabora o voto, restitui com relatório à secretaria. Não é que é julgado, mas o relator faz o papel dele, elabora o voto, manda para a secretaria para que aí seja designado o julgamento. É evidente, a gente sabe, a gente advoga, que não é fácil cumprir esse prazo. Mas, enfim, quando o código estabelece prazo para juiz, é aquilo que a gente chama de prazo impróprio. Se der para cumprir, melhor. É visto mais como uma recomendação. Então, há essa recomendação do relator, no prazo de 30 dias, elaborar o seu voto e devolver para a secretaria. Vamos ver se vai funcionar ou se vai ficar numa recomendação não observada. O que mais? Efeito dos recursos. Os recursos, eles têm, os principais efeitos são o efeito devolutivo, devolve a matéria para reapreciação do judiciário, todo recurso tem, e o efeito suspensivo, que impede que a decisão produza efeitos. O que diz o novo código? Que na falta de previsão, os recursos não têm efeito suspensivo. Então, para o recurso ter efeito suspensivo, tem que estar escrito lá na disciplina do recurso.
O que se queria no novo código, quando se começou a elaborar esse novo diploma, principalmente, era acabar com o efeito suspensivo da apelação como regra. Passou? Não. Então, embora se fala na falta de previsão, os recursos não têm efeito suspensivo, pelo menos isso não alcançou a apelação. A apelação continuará, salvo exceções, tendo efeito suspensivo automático. Recurso especial continua sem efeito suspensivo. Recurso extraordinário continua sem. Embargos de declaração ficam sem, expressamente por previsão do novo código. Os embargos de declaração não terão efeito suspensivo. Prazo para interposição de recursos eu já comentei. Todos os recursos terão o prazo de 15 dias úteis para serem interpostos, salvo os embargos de declaração, que deverão ser interpostos no prazo de 5 dias úteis. Então, 5 dias úteis para os embargos de declaração e 15 dias para todos os outros. Preparo. Aqui a gente tem uma regra importante, uma previsão importante a respeito do preparo. O preparo, ele deve ser demonstrado, como é hoje, no ato de interposição do recurso. E se eu recolher um valor inferior ao devido? Prevalece o que também é hoje. Eu recolhi menos do que era devido. O que tem que acontecer? Eu sou intimado para complementar. Continua assim no novo CPC, mas o novo CPC traz uma novidade importante. Se eu não comprovar o preparo no momento da interposição, o que acontece hoje? O recurso é deserto, certo? Não vai ser conhecido. O que acontece no novo código? Eu tenho uma nova chance. Eu tenho uma nova chance, mas, vamos dizer assim, como sanção, eu tenho que pagar em dobro as custas recursais. Vejam, parágrafo 4º do artigo 1007. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Então a gente tem essa outra chance. Esqueci. Tudo bem, você vai poder recolher depois? Vai, só que vai ter que pagar em dobro também. Certo? Então, além de ter a chance de complementar, que já existe hoje, no novo código eu posso ter a chance de pagar aquilo que eu não fiz, mas eu faço em dobro. E existe uma regra aqui, uma previsão que eu acho muito importante para evitar uma situação absurda que às vezes a gente vê no dia a dia, que é o não conhecimento de recurso por erro no preenchimento de guia. Isso tem acontecido com alguma frequência em recurso especial. Você preenche aquela guia de custos do recurso especial, mas esquece de pôr o número do processo na guia. O STJ tem considerado deserto esses recursos que falam, como é que eu sei que você recolheu para esse recurso? Como é que eu sei que você fez de fato o recolhimento para esse e não está usando a mesma guia para vários casos? Então essa é a posição do STJ. Eu errei no preenchimento da guia, esqueci de um dado, recurso deserto. Não é razoável que em 2015 se perca, e não é o advogado que perde, é o cliente, é a parte, o cidadão, o jurisdicionado. Não é razoável que o jurisdicionado perca o direito da prestação jurisdicional porque a guia está recolhida errada, porque eu errei o código, esqueci de pôr o número. E o novo código, então, se preocupa com isso. E deixa claro no parágrafo 7º, que pode, então, ser útil na nossa atividade, no nosso dia a dia, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias. Está errado a guia, ó, faltou alguma coisa aqui, não dá para identificar. Chama o recorrente e fala, e aí, esclareça, resolva. Então, isso melhora essa situação que a gente tem, às vezes, um pouco absurda no nosso dia a dia. Falando especificamente, então, finalmente, dos recursos ordinários em espécie. Primeiro, da sentença cabe apelação. Vejam, aquilo que foi o que eu estava mencionando a respeito do agravo. Na verdade, esse dispositivo diz respeito à apelação, mas também fala do fim do agravo retido. Vejam, da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então eu queria recorrer de uma interlocutória, mas ela não comporta agravo de instrumento. Eu não faço nada. Na hora que eu apelar em preliminar de contestação, eu recorro daquela decisão que ficou para trás. Mas imaginem, eu tive a sentença favorável para mim, então eu não vou apelar.
mas a outra parte apela. Quando a outra parte apelar e eu for apresentar as minhas contrarrazões, eu tenho a possibilidade de recorrer daquela decisão que ficou para trás nas minhas contrarrazões. A ideia aqui é não obrigar a parte a apelar. Se a decisão está boa para ela, ela não precisa apelar. Se a outra parte apelar, aí sim, nas contrarrazões, ela pode recorrer daquela decisão interlocutória que não comportava agravo de instrumento e que ficou para trás. Agora, se o recurso da interlocutória vier nas contrarrazões recursais, o recorrente, que é então o que apresentou a apelação, ele tem que ser intimado para em 15 dias responder a essa parte do recurso, ou a esse recurso da decisão interlocutória. Certo? Porque se fosse apresentada na apelação, eu, que sou o recorrido, já ia rebater essa pretensão do réu, essa pretensão do recorrente nas minhas contrarrazões. Agora, se elas são apresentadas nas contrarrazões, ou se o recurso é apresentado nas contrarrazões dessa decisão interlocutória, tem que ser dado à outra parte a chance de responder a esse recurso, o que é feito no prazo de 15 dias. O que mais? Vejam aqui uma informação importante que eu mencionei ali atrás. Depois de interposto o recurso, pode ser a apelação, pode ser interposta a apelação adesiva, etc. Após as formalidades, vejam o que está ali no parágrafo 3º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Vejam, na apelação também, isso vale para o recurso especial extraordinário, que vocês vão ver depois, mas isso vale para a apelação também, não é feito mais juízo de admissibilidade no tribunal ACO. É feito diretamente no tribunal adquem, que é aquele responsável pelo julgamento do recurso. Então aqui há uma mudança quanto ao juízo de admissibilidade, que não é mais bipartido. Que eu mencionei há pouco e agora então reitero. A apelação, em regra, terá efeito suspensivo. Então, em regra, a apelação tem efeito suspensivo, salvo em determinadas exceções que o próprio dispositivo traz, que é o que acontece hoje. Hoje está lá no artigo 520, a apelação tem efeito suspensivo. Não terá efeito suspensivo nos seguintes casos. Isso continua igual no novo CPC. Em regra, ela terá efeito suspensivo, mas não o terá em algumas situações, então, específicas. Causa madura e antecipação de tutela, que é um ponto importante. O que é aqui? Vejam, isso decorre de uma alteração que o nosso CPC atual sofreu em 2001, se não me engano. Que alteração? Lembrem, até essa mudança, quando havia uma sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito e uma das partes apelava, claro, o autor apelava de uma sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, e o autor apelava, o que o tribunal fazia? Ele avaliava se aquela extinção estava correta ou não. Se o tribunal entendesse que não era caso de extinção, ou seja, o juiz errou, o que o tribunal tinha que fazer? Devolver o processo para o primeiro grau para que o juiz prosseguisse com o processo e fizesse o julgamento de mérito. Nessas situações, até 2001, o tribunal não podia apreciar o mérito. Por quê? O que a gente dizia na época? Há a supressão de um grau de jurisdição. O tribunal vai julgar o mérito quando o juiz de primeiro grau não julgou. Veio uma novidade no nosso CPC, se não me engano em 2001, falando do CPC atual, que estabeleceu que no caso de uma sentença de extinção, chegando à apelação no tribunal, se a questão for exclusivamente de direito e se estiver em condição de imediato julgamento, o tribunal, ao afastar a extinção, desde já pode julgar o mérito, certo? Então é hoje o que está no nosso CPC atual. Então, o nosso CPC diz o seguinte, se o tribunal afastar a extinção e a causa versar matéria exclusivamente de direito e estiver em condições de julgamento, o tribunal pode apreciar o mérito, sem que o juiz de primeiro grau o tenha feito. Isso gerou uma discussão na doutrina que foi a seguinte, na jurisprudência também. Mas e se não for questão exclusivamente de direito, for questão de fato, mas os fatos já estiverem provados, ou seja, já tiver suficientemente instruído o processo. Então não é questão exclusivamente de direito, é de direito e fato também, mas os fatos já estão provados. Pode o tribunal aplicar essa regra? Embora não esteja claro no texto da lei, foi o que prevaleceu na doutrina e na jurisprudência. Quando que o tribunal pode apreciar o mérito?
face ao julgamento de uma apelação interposta contra uma sentença de extinção, sempre que o mérito estiver em condições de ser julgado, ou porque a matéria é de direito, ou porque, sendo de direito e de fato, o processo já esteja suficientemente instruído. O que faz o novo Código? Ele deixa isso mais claro. Ele diz, olha, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve, desde logo, decidir o mérito. Não exige mais que se trate de questão de direito, que não possa ter questão de fato, nada disso. O que ele fala, olha, o processo está maduro. É aquilo que alguns chamam de teoria da causa madura. Se o processo está maduro, ou seja, em condições de julgamento, o tribunal não precisa se limitar a cassar a sentença. Ele afasta a extinção, mas desde já aprecia o mérito. Já é o que acontece hoje. Aqui a gente não vai ter mudança. O que existe é uma redação mais condizente com o espírito dessa inovação. Não se exige mais questão de direito. Pouco importa se é direito ou de fato. O que importa é que o processo esteja maduro, ou seja, em condições de julgamento. Peraí, eu esqueci de mencionar aqui o último artigo, o último parágrafo, mas é que eu comentei agora há pouco esse conteúdo. Vejam lá, parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Foi aquilo que eu mencionei ali atrás. Se na própria sentença o juiz antecipa a tutela, hoje, pelo princípio da unirrecorribilidade, entende-se que o que cabe é apenas apelação, mas há ainda alguma discussão. No novo Código não tem mais discussão. Só cabe o recurso de apelação em face dessa decisão. Segundo recurso, recurso de agravo de instrumento. Vejam, o artigo 1015, ele relaciona determinadas situações em que tem cabimento o recurso de agravo de instrumento. Que situações? Essas aqui. Então ele começa aqui, fala, cabe o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, por exemplo, tutela provisória. É óbvio, se o juiz defere uma tutela de urgência, ou indefere uma tutela de urgência, é óbvio que eu tenho que poder agravar de instrumento. Não faria sentido me falar, olha, você não pode recorrer dessa interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, mas não tem problema, na hora de apelar você recorre dessa decisão. Seria absolutamente inútil recorrer de um indeferimento de antecipação de tutela no momento de apelar para que isso fosse decidido apenas no momento de julgamento da apelação. Então, em alguns casos, ou em vários casos, é expressamente prevista a possibilidade de se interpor agravo de instrumento. A gente encontra no artigo 1015 que segue, olha lá, vai embora. Tem mais incisos. Isso nos gera, como advogado, então falando de advogado para advogados, isso nos gera mais um trabalhinho aqui. Toda vez que a gente for agravar de instrumento, a gente tem que mostrar que aquela nossa situação se insere em um desses incisos aqui. Porque senão não se justifica o uso do agravo. Então eu vou agravar de instrumento e tenho que dizer, olha, eu estou agravando de instrumento, eu não estou deixando para recorrer disso lá no final, quando for recorrer da sentença, porque eu estou diante da hipótese de um desses incisos. Então isso eu vou ter que deixar claro ao interpor o meu agravo de instrumento. Isso pode gerar um probleminha. Por quê? Para que eu interponha um recurso de agravo de instrumento, eu tenho necessariamente que encaixar o meu recurso em uma dessas hipóteses. Mas será, isso eu me pergunto e pergunto também para vocês, será que o legislador, ao estabelecer essa relação, ele conseguiu pensar em todos os casos em que possa eventualmente surgir uma situação que justifique o agravo de instrumento? Vejam, o legislador relacionou. Mas será que ele pôde lembrar de tudo? Ele foi pensando no processo, foi pensando no que pode acontecer, e aí ele conseguiu imaginar tudo que possa justificar um agravo de instrumento? É difícil imaginar que o legislador tenha conseguido cercar tudo. O que acontece aí? Qual que é a consequência disso? Se eu estou diante de uma decisão interlocutória que eu tenho que atacar imediatamente, mas eu não consigo encaixá-la em uma dessas hipóteses, o que eu vou ter que fazer? O agravo de instrumento não vai caber. Isso pode dar margem à utilização do mandado de segurança contra ato judicial. Quando eu tenho uma decisão judicial irrecorrível, e é raríssimo hoje que isso aconteça, mas se eu tenho uma decisão judicial irrecorrível de imediato, numa situação em que possa me causar prejuízo, abre-se espaço para o manejo do mandado de segurança contra ato judicial. Por quê? O artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, no seu inciso 2º, fala o seguinte, de uma forma
não exatamente assim, mas eu vou simplificar. Artigo 5º, inciso 2º da Lei do Mandado de Segurança fala: quando couber recurso ao qual possa ser atribuído efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Por consequência, se eu estiver diante de uma decisão da qual eu não consiga recorrer, porque eu não consigo encaixar aqui, eu posso me valer do mandado de segurança contra ato judicial. Então, vejam, cercaram, reduzindo o cabimento do agravo de instrumento, ou dos agravos, porque o agravo retido some. Mas isso pode dar a chance, pode criar a necessidade, se o legislador não conseguiu imaginar tudo, pode trazer a necessidade de, eventualmente, eu ter que impetrar mandado de segurança em face de ato judicial. Então, é um efeito colateral que essa mudança pode ter. Para onde eu endereço o meu agravo de instrumento? Exatamente como é hoje, não muda nada. Eu endereço ao tribunal. Vejam, isso foi uma mudança de 95. Quem advogava antes de 95, talvez lembre que quando você agravava de instrumento, você agravava em primeira instância, era formado o instrumento pelo cartório em primeira instância e o processo montadinho ia para o tribunal. Por quê? Porque essa é a regra, vejam, às vezes a gente não lembra disso, mas isso é a regra para todo recurso. Aonde que eu apelo? Eu não apelo para o tribunal, apelo perante o juiz que proferiu a decisão. Onde é que eu interponho o recurso especial? Não é para o STJ, é perante o tribunal que proferiu a decisão que violou a lei federal. Onde é que eu interponho o recurso extraordinário? Não é no STF, é perante o tribunal que proferiu o acórdão que violou a Constituição. E com agravo também era assim. Aonde eu agravava de instrumento? Perante o juízo que proferiu a decisão interlocutória. Montava-se o instrumento, ele ia para lá. Em 95 foi quebrado esse sistema. Em 95 houve uma ruptura do sistema se estabelecendo que isso não valia para agravo de instrumento. Para agilizar o processamento do agravo de instrumento, decidiu-se, pela alteração que o código sofreu nessa parte em 95, o nosso código atual, se estabeleceu que eu iria agravar diretamente no tribunal. Mas houve então uma ruptura do sistema. Esse recurso passou a ter esse tratamento diferenciado quanto ao endereçamento. E lógico, continua assim no novo código. No novo código, nas hipóteses que comportarem agravo de instrumento, que não tem cabimento amplo, eu vou endereçá-lo diretamente ao tribunal, que é o que já acontece atualmente. Aqui a gente tem, quanto ao agravo de instrumento, também uma observação importante. A petição do agravo de instrumento será instruída, daí tem a relação dos documentos que devem, as peças que devem instruir o agravo. Eu não reproduzi aí para não ficar muito cansativo. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês? Essa previsão aqui do parágrafo 3º, extremamente importante. Algo que muitas vezes nos causa problema no dia a dia e impede a prestação jurisdicional, às vezes por uma bobagem, o que não é razoável. Vejam, na falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. O que é isso? O relator deve dar a chance do agravante complementar. O agravo está lá com o relator, ele fala, não dá para apreciar esse agravo porque eu precisaria de tal peça. Hoje o que ele faz? Ele indefere o agravo e fala, olha, não dá para apreciar o seu pedido por falta de peça necessária. O que ele vai ter que fazer no novo código? Ele vai ter que intimar o agravante e falar, olha, faltou tal peça e eu estou precisando disso para identificar a controvérsia. Então traga tal peça. Certo? Então há uma possibilidade da gente complementar. Isso evita o que algumas pessoas, alguns advogados ou alguns escritórios fazem hoje, que é tirar cópia do processo de ponta a ponta com medo de chegar lá no tribunal e o relator falar, faltou tal peça. Então tem muita gente que faz isso. Tira a cópia do processo inteirinho e fala, não dá para falar que vai faltar peça, o processo está inteiro aí. Eu, pessoalmente, mas isso é questão de estilo, questão de opção. Eu prefiro não fazer assim, porque eu acho que se você junta, ainda mais é um processo extenso, você junta lá 1.500 peças, não vai se dar atenção necessária para aquelas peças que você acha mais relevante que devem ser observadas. Eu prefiro selecionar. Mas, como eu disse, é questão de opção. Tem muita gente que, para não correr risco, junta o processo inteiro. No novo código, acabou essa necessidade. Se eu posso complementar, eu não preciso ter esse receio de esquecer de alguma coisa. Eu junto o que eu acho importante, necessário e pertinente. Se o relator achar que faltou alguma coisa, ele me intima e eu apresento depois. Isso não é possível hoje. Hoje não há a possibilidade de complementação. Mas no novo código, isso é permitido sim. Certo? O que mais?
juntada de cópia em primeiro grau. Vejam o artigo 1018 do novo Código. O agravante pode requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo. O que é isso? É aquela previsão que hoje está, se não me engano, no 526, que eu tenho que juntar cópia do agravo em primeira instância. Hoje, se eu não junto essa cópia do agravo em primeira instância, além do juiz não poder exercer o juízo de retratação, ele também não poderá decidir. O meu recurso de agravo não será conhecido, certo? São as duas consequências. Não conhecimento do agravo de instrumento, se eu não junto a cópia em primeira instância. Agora vejam o caput desse dispositivo. O agravante poderá requerer a juntada. E aí vejam o que fala lá no fundo, lá no fim, parágrafo 3º. O descumprimento da exigência, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então vejam, não é que eu posso, eu devo, porque se eu não juntar e se isso for alegado pelo agravado, isso vai impedir o conhecimento do recurso de agravo, certo? Então eu tenho que continuar juntando. 2 últimos tópicos para a gente acabar. 1 minutinho aqui nos embargos infringentes e 5 minutos nos embargos de declaração. Acabam os embargos infringentes no novo CPC. Mas acabam não porque simplesmente não existe mais a possibilidade de, diante de um julgamento por maioria, ouvir-se outros desembargadores. Não é isso. É que os atuais embargos infringentes vão ser substituídos por um mecanismo automático de reapreciação da matéria. Como assim? Se estiver sendo julgado, por exemplo, o recurso de apelação, especificamente, está sendo julgado o recurso de apelação. Deu 2-1. O que acontece hoje? Eventualmente podem caber os embargos infringentes. O que acontece no novo Código? O relator, ali percebendo que deu 2-1, ele convoca outros 2 desembargadores para que os outros 2 desembargadores participem do julgamento, para dar a opinião deles. Como então não teve votação por maioria, automaticamente, sem qualquer provocação, sem qualquer interposição de recurso, o relator chama outros 2 desembargadores e eles participarão também da votação. O que pode continuar imediatamente em seguida, porque a gente sabe, a gente vai lá na sessão de julgamento, tem aqueles 3 julgando, mas tem outros ali que compõem aquela sessão, aquela Câmara. Então, na hora, o relator fala, peraí, então precisamos ouvir outros 2. Ou continua o julgamento na hora, se os 2 que entrarem se sentirem em condições de julgar, mas na verdade eles não estudaram, nem leram o processo, não fizeram nada. Então somem os embargos infringentes, mas entra aqui essa previsão em que isso fará às vezes de embargos infringentes, mas de forma automática, sem a interposição de recurso. Quanto aos embargos de declaração, para a gente acabar. Primeiro, artigo 1022, vejam, uma previsão importante. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Isso é extremamente positivo, saudável, porque, embora seja muito minoritária esse entendimento, a gente encontra uma ou outra decisão dizendo que não cabe embargo de declaração de decisão interlocutória. Por quê? Porque o artigo 535, que atualmente disciplina os embargos, fala apenas em sentença e acórdão. E de vez em quando aparece alguém aí que fala, mas então de decisão interlocutória não cabe. É posição majoritária? Claro que não. Graças a Deus é muito minoritária. Mas eu lembro uma vez tratando desse tema num curso, e eu falava, nem vou falar disso, é óbvio que cabe embargo de declaração de decisão interlocutória, nem vamos gastar tempo com essa bobagem. Mas eu acabei comentando, e alguns colegas que vinham de uma comarca do interior levantaram a mão e falaram, professor, o senhor tem certeza que cabe embargo de decisão interlocutória? Eu falei, absoluta, por causa disso. Ah, mas na nossa comarca o juiz não aceita. Era uma comarca de um juiz só, e lá naquela comarca não existia, porque ele não rejeitava todos, dizendo que não cabiam os embargos de declaração de decisão interlocutória. Hoje, existe um outro problema, e esse é um problema presente e real. Alguns tribunais e o STF reiteradamente têm dito que de decisão monocrática no tribunal não cabem os embargos. Então, se você tem uma decisão do ministro do STF e você acha que ela é obscura, se você apresentar embargos de declaração, o que o STF faz? Ele diz que não cabem os embargos, aplicam o princípio da fungibilidade para receber os seus embargos de declaração como agravo interno. O que é um problema, porque o seu recurso não vai ter conteúdo de agravo interno, vai ter conteúdo de embargo de declaração. Se você fosse agravar, você ia agravar de forma mais ampla, discutindo a própria justiça da decisão.
Mas isso acontece direto no STF, sempre com voto vencido, diga-se, do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio sempre vota vencido e fala, não, tem que receber esses embargos como embargos mesmo. É claro que toda decisão comporta embargos, mas não é o que prevalece lá no STF, pelo menos em alguns tribunais também. Com o novo código acaba qualquer discussão. É óbvio que vai caber, ou que vão caber os embargos infringentes de qualquer decisão, inclusive da decisão monocrática ou das decisões monocráticas proferidas no tribunal. E vejam, dentre os vícios, hoje o Código fala obscuridade, contradição e omissão, mas a jurisprudência já entende que também cabe para correção de erro material. Porque se o erro material pode ser corrigido de ofício, qualquer forma que eu utilize para alertar o juiz desse erro acaba servindo, inclusive os embargos de declaração. Mas no novo Código está expresso. No novo Código ali fica claro que cabem os embargos de declaração para correção de erro material, além da obscuridade, além da contradição e além da omissão. Qual é o prazo para os embargos? 5 dias. Isso aqui, essa previsão seria absolutamente desnecessária, mas tem a sua utilidade. O que é isso? Prazo para embargo, 5 dias. Aplica-se o artigo 229. O que diz esse artigo 229? É o artigo que estabelece o prazo em dobro para litisconsortes com diferentes advogados, diferentes escritórios de advocacia. Por que que não caberia? É lógico que teria que caber o prazo em dobro. É lógico que essa dobra do prazo vale também para os embargos de declaração. Então isso seria absolutamente dispensável. Mas tem a sua utilidade, eu digo por quê. Alguns meses atrás, discutindo no sentido de conversando com o diretor jurídico de uma empresa, para quem eu presto serviço, a gente tinha um caso bastante delicado e a gente ia ter que embargar de declaração de uma decisão. E a gente precisava de algumas informações, era um caso complexo, e eu falando com o diretor jurídico, eu falei, olha, não dá para fazer para amanhã, então. Como a gente tem prazo em dobro, são litisconsortes com diferentes procuradores, então vamos aproveitar os 10 dias. Passou um tempo, ele me ligou, mas doutor, o senhor acha mesmo que cabe prazo em dobro, aplicação do prazo em dobro dos embargos? Eu falei, por que não cabe? Cabe em todo recurso, desde que o interesse recursal seja de mais de um. Quando eu tenho uma sentença obscura, contraditória ou omissa, o interesse recursal é de todos que fazem parte da relação processual. Então, claro que tem que contar em dobro. Ele falou, mas doutor, você tem aí o Teotônio Negrão? Era o código, né, do Teotônio Negrão. Tenho. Dá uma olhada ali no 535, vê o que o senhor acha. Daí eu lendo com ele lendo lá, tinha uma decisão, não era a posição do Teotônio Negrão, de jeito nenhum, mas tinha uma decisão transcrita ali que dizia, não se aplica o prazo em dobro do artigo 191 na interposição dos embargos de declaração. Não tem a menor justificativa para isso, não tem o menor cabimento para isso. Mas existe, foi minha surpresa, porque eu já tinha estudado bastante esse recurso, já tinha escrito sobre esse recurso e nunca tinha visto ninguém falando isso. Mas está lá, ainda deve estar. Quem tiver o Teotônio Negrão, o código, quiser dar uma olhada quando chegar no escritório, olha lá que vai ter uma decisãozinha ali citada dizendo que não se aplica prazo em dobro nos embargos. Agora, isso já é um absurdo hoje, nem deveria ser objeto de discussão. Mas vejam que tem gente, alguém pelo menos pensa assim. Isso acaba no novo código. No novo código, não tem dúvida que o prazo em dobro também se aplica aos embargos de declaração. E vejam, uma outra previsão importante, acolhendo a jurisprudência majoritária atual. O quê? Quando os embargos puderem provocar a modificação da decisão, então vejam que o novo código até admite expressamente essa possibilidade, efeitos infringentes dos embargos de declaração. Quando os embargos puderem alterar o conteúdo da decisão, é imprescindível que o embargado seja intimado para responder aos embargos no prazo de 5 dias. Vejam, aquela preocupação com o contraditório que eu falei de início, aparece aqui também nos embargos. Se o tribunal ou se o julgador entender que ao acolher os embargos, ele pode modificar o teor da decisão, isso pode eventualmente acontecer, ele deve intimar o embargado para, no prazo de 5 dias, claro, pelo princípio da isonomia. Toda vez que eu tenho um prazo para recorrer, esse tem que ser o mesmo prazo para responder ao recurso. Então, se o embargante tem 5 dias para embargar, úteis, o embargado terá 5 dias úteis para responder ao recurso. Então, prevê-se no novo código,
expressamente a possibilidade ou a necessidade, em alguns casos, de se abrir o contraditório no processamento dos embargos de declaração. Hoje, isso não está previsto no Código, mas parcela da doutrina e da jurisprudência hoje majoritárias entendem que, podendo haver efeito modificativo, o contraditório mesmo hoje já tem que ser observado. Mas não está no texto da lei, no novo Código vai estar. Outro probleminha que a gente vivencia no nosso dia a dia. Os embargos, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Aquela história, prazo impróprio, tomara que julgue, mas a gente sabe que muitas vezes não dá, e etc. Agora vejam, caso o acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos limites da modificação em 15 dias. Foi aquilo que a gente viu agora há pouco. É o princípio da complementaridade consagrado expressamente na disciplina dos embargos. Eu posso adaptar o recurso já interposto ao teor da nova decisão, dentro dos limites necessários para essa adaptação. Eu não posso aproveitar o pretexto e recorrer daquilo que eu não tinha recorrido. Agora vejam, o parágrafo 5º é importante. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos será processado e julgado independentemente de ratificação. Vejam, existe um problema muito sério hoje em dia por conta dessa necessidade de ratificação que alguns tribunais impõem. Imaginem o seguinte, tem um acórdão. Eu resolvo interpor recurso especial desse acórdão. Interponho o recurso especial sem saber que alguns dias antes a outra parte embargou de declaração, certo? Pode acontecer? Claro que pode. Então, tem um acórdão que, a meu ver, viola a lei federal e eu resolvo, então, interpor recurso especial. Só que 3 dias antes a outra parte embargou. O que o STJ hoje entende, e é um entendimento firme, que eu recorri quando eu não podia ter recorrido, por 2 razões. Só cabe recurso excepcional quando já tiverem esgotados os recursos ordinários. E ainda tem pendente de julgamento um recurso ordinário, que são os embargos de declaração. Outro problema, uma vez opostos os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para interposição de outro recurso. Então vejam, eu interpus o meu recurso especial quando o prazo estava interrompido e quando ainda estava em curso um recurso ordinário. O que o STJ tem entendido fortemente, existe uma súmula, eu não sei se eu estou confundindo aqui, se não me engano é a súmula 418 do STJ. Mas estou falando de cabeça, pode estar errado, mas acho que é a súmula 418, que diz o seguinte: uma vez julgados os embargos de declaração, se alguém estiver acompanhando e estiver errado, pode me corrigir. Se eu aproveito, falo, passo o número correto. Mas eu acho que é a 418 do STJ. Mas então, o que acontece? Uma vez julgados os embargos de declaração, o STJ entende que eu tenho que ratificar, eu tenho que reiterar o meu recurso especial. Por quê? Porque eu interpus o recurso quando eu não podia ter interposto. Depois que são julgados os embargos e eu sou intimado dessa decisão, eu tenho que reiterar o recurso que eu já interpus, mostrando o meu interesse em que ele seja julgado. Isso tem gerado alguns problemas. O problema sério, por quê? Se eu lembrar de reiterar, não tem problema nenhum. Então eu falo, puxa, aconteceu isso a semana passada no escritório, eu já interpus recurso especial, que coincidência você falar nisso agora. Eu já interpus recurso especial e descobri que tem os embargos da outra parte. Dancei? Não, não dançou. Não tem problema nenhum, desde que você lembre de reiterar o seu recurso especial depois do julgamento dos embargos da outra parte. Agora vejam, hoje, essa necessidade de reiteração tem ocorrido, o STJ entende assim, que essa necessidade existe independentemente do resultado dos embargos. Ainda que os embargos sejam rejeitados, ou seja, a decisão continua exatamente igual, o STJ tem entendido que mesmo assim eu tenho que reiterar. O que é uma postura bastante discutível, porque se eu tinha recorrido daquilo uns dias antes, os embargos não alteraram nada, por que eu não ia querer mais recorrer daquela decisão que continua igual? Então me parece que é um formalismo exagerado e um meio de tentar obstar a subida de um recurso especial.
Isso é minimizado no novo Código, aí está a importância dessa previsão. Parágrafo 5º do artigo 1024. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos será processado e julgado independentemente de ratificação. Então, pelo menos resolve boa parte do problema. Como a gente sabe que boa parte dos embargos não são acolhidos mesmo, não são providos, então sempre que a decisão for mantida, eu não terei mais necessidade de reiterar o recurso já interposto. Um outro ponto que eu queria mencionar, um dos últimos pontos que eu gostaria de mencionar, já estamos acabando, é a questão do pré-questionamento. Pré-questionamento, o que é? O efetivo enfrentamento da matéria federal ou da matéria constitucional no acórdão. Isso que é pré-questionamento. Quando eu alego a matéria federal ou a matéria constitucional, o tribunal tem que se manifestar sobre elas. Se ele não se manifesta, o que ele está fazendo? Se omitindo. Se ele se omitiu, cabem os chamados embargos de declaração pré-questionadores. Agora, o que às vezes acontece na nossa vida profissional? Você alega aquela matéria federal, esquecem de tratar, de decidi-la. Você embarga de declaração e você recebe aquela decisão. Deixo de acolher, ou recebo, mas nego o provimento aos embargos de declaração face à inexistência da omissão apontada. O que acontece? Faltava pré-questionamento antes? Faltava, porque não estava lá. Tanto que você embargou. Se os embargos forem rejeitados, mudou alguma coisa? Não. Se faltava pré-questionamento antes, falta pré-questionamento depois. Para o STJ, numa situação dessa, se acontecesse isso, eu teria que interpor recurso especial por violação ao artigo 535 do CPC, que tratam dos embargos, para falar que o tribunal local violou esse artigo ao se negar a suprir a omissão. Se o STJ, esse seria o primeiro fundamento do meu recurso, depois eu posso colocar os outros. Mas se o STJ acolher essa argumentação, ele devolve o processo para o Tribunal Inferior suprir a omissão, para daí sim, com a matéria pré-questionada, eu interpor novo recurso especial. É uma perda de tempo danada, evidentemente. Isso é resolvido no novo Código. Isso é uma mudança para a gente, para nós advogados, especial, extremamente importante. Esse dispositivo consagra o que algumas decisões do STF, do STJ não, o STJ é duro, mas o STF às vezes admite isso, que é o chamado pré-questionamento ficto. Vejam a importância dessa regra. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Então eu embarguei de declaração, alegando, então, falta de pré-questionamento, falta de enfrentamento da matéria federal. Os meus embargos foram rejeitados. Mesmo assim, reputa-se pré-questionada a matéria. É um pré-questionamento ficto. Evita de eu ter que interpor recurso especial por violação 535, volta o processo no tribunal local, interpõe o outro e vai de novo para o STJ. Porque a gente sabe que isso, independentemente de dar trabalho, leva anos. Então a gente vai pular essa fase. E embargou, faltava omissão, e o tribunal fala, chega lá no STJ e ele fala, faltava omissão não. Era omissa a decisão? Era. Os embargos foram equivocadamente rejeitados. O STJ fala, realmente, ele não deveria ter sido rejeitado, mas não tem problema. Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, supriram a falta de pré-questionamento. Então é o pré-questionamento ficto. E para acabar, o último ponto que eu queria mencionar ainda sobre os embargos é o seguinte. Hoje, se discute muito se os embargos têm ou não efeito suspensivo. Tem gente que acha que tem efeito suspensivo automático, porque a decisão não está pronta e acabada antes do julgamento dos embargos. Também se pode argumentar que os embargos têm sim efeito suspensivo automático, porque hoje o nosso CPC, no artigo 497, ele diz que recurso especial, recurso extraordinário e agravo não tem efeito suspensivo. Isso está lá no artigo 497 do Código de 73. Recurso especial, recurso extraordinário e agravo não tem efeito suspensivo. Por interpretação desse dispositivo, boa parte da doutrina diz, bom, se os embargos não estão ali, é porque eles têm efeito suspensivo. Mas isso vem gerando muita discussão, principalmente quando eu embargo de uma decisão interlocutória proferida em caráter de urgência. Porque se os embargos tiverem o efeito suspensivo automático, aquela decisão interlocutória não precisaria ser cumprida ainda. Então isso tem gerado muita discussão.
Mas, na falta de uma disciplina expressa no Código de 73, isso tem gerado, então, certa controvérsia e certas, então, discussões, como eu estou dizendo. No novo Código, independentemente da gente gostar ou não da opção, pelo menos existe essa opção. Fica claro no novo Código. Não tem efeito suspensivo automático os embargos de declaração. Certo? Então, no novo Código não tem efeito suspensivo automático. Agora, a eficácia da decisão pode ser suspensa pelo juiz ou pelo relator. Ou seja, efeito suspensivo automático não tem. Mas você pode pedir o efeito suspensivo e, preenchidos os requisitos do risco de dano somado à fundamentação, relevante fundamentação, você pode obter. Mas deixa, ou eu ia dizer que deixa de ser regra, hoje nem se sabe se é regra ou não, mas fica claro que passa a ser regra a ausência de efeito suspensivo aos embargos de declaração. E claro, o outro efeito é mantido, o outro efeito permanece como hoje. A oposição dos embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Ou seja, não muda do que se tem hoje. Eu embarguei da sentença, isso interrompe o prazo para a apelação. Depois de julgada a apelação, o prazo para apelar volta a correr do primeiro dia, volta a correr do zero. Certo? Então, eu avancei um pouco dentro do horário que tinham me solicitado a cumprir, mas é que tinha realmente bastante tema, bastante coisa para a gente tratar. Eu espero ter conseguido trazer os esclarecimentos relevantes a respeito dessa matéria. A gente tem aí um tempinho ainda para o novo código entrar em vigor, mas é tempo suficiente para a gente ir acostumando com as novidades. Eu espero ter conseguido trazer, então, alguma informação relevante a respeito desse tema no novo CPC. Quero mais uma vez agradecer a presença dos senhores, a telepresença daqueles que nos acompanham pela versão telepresencial do curso, e quero agradecer a ESA e ao professor Cláudio Zarif pelo convite. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.